Boa noite a todas e todos, aos que nos acompanham no auditório, aos que nos acompanham online. Sou o professor Antônio, estamos já com a comissão de ética desse debate previamente constituída, com o Diego, com a Vanessa, o Hudson, o Saulo lá no cronômetro, e o Roberto aqui fazendo a retaguarda, o som. Diga-se de passagem, um dos melhores até agora, né? Esperamos que os outros campi tenham um som com a mesma qualidade. Também informamos que esse debate será realizado em 4 blocos, sendo o 9º debate dessa consulta prévia para a indicação dos nomes a reitor e vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui do campus Realeza. Agradecemos a direção do campus, agradecemos a comissão local, aos técnicos que se empenharam aqui para que este ambiente estivesse adequado para mais esse momento democrático nessa consulta prévia. Então, nós teremos o primeiro bloco de apresentação das chapas. Essa mediação utilizará os termos apenas de chapa 1, chapa 2, chapa 3 e chapa 4, para evitar qualquer conotação em relação a candidaturas ou slogan. O segundo bloco, então, nós teremos perguntas dos candidatos entre si, onde todos perguntarão para todos. O terceiro bloco, nós teremos as respostas às perguntas do público presente. Então, quem quiser fazer suas perguntas, o Saulo está lá com uma caixinha colorida, né, fazendo propaganda para quem quiser colocar suas perguntas. O momento de fazer as perguntas é até o final das apresentações, portanto, até o final do primeiro bloco. Depois encerra-se o período para as perguntas. E depois nós teremos o quarto bloco, que é reservado às considerações finais, então, das chapas. Diante disso, então, nós queremos desejar a todas as chapas um bom debate, que consigam expor as suas ideias com transparência, com condições de que o público possa estar fazendo uma opção pelaquilo que vocês representam nas suas concepções. E agradecemos a todos que estão presentes, e agradecemos aos que nos acompanham também pelas redes sociais. A apresentação do primeiro bloco, então, será primeiro a chapa 1, segundo a chapa 3, terceiro a chapa 2 e quarto a chapa 4. Então, nós, pelo tempo de 7 minutos, passamos a palavra para a apresentação da chapa 1. E parece que agora até melhorou, que tem um microfone para cada chapa, né? Agradecer ao Roberto aí pelo esforço. O Roberto é excelente, aqui ele faz um belíssimo trabalho. Então, boa noite a todos e todas. Gostaria de saudar a comissão geral e a comissão local, né, e os demais servidores, colegas aqui, professores, colegas técnicos, né, os nossos alunos queridos, né, a comunidade regional e os colegas da mesa. Gostaria de fazer novamente um agradecimento especial à comissão geral e aos nossos colegas, né, por terem feito esse esforço de trazer o debate para o campus, né, e não lá na Casa da Cultura, que seria inviável, né, em função de alguns alunos poderem ir, até porque estamos tendo aula também aqui nesse momento. Eu me chamo Gisele Louro Pérez, sou professora de Química aqui do campus Realeza, trabalho na área da Físico-Química, sou líder de um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Química Tecnológica e Ambiental, desenvolvo projetos na área de formação de professores, educação no campo, agroecologia, desenvolvimento de biosensores, biofertilizantes, fertilizantes orgânicos, entre outros. Escolhi Realeza para viver, onde eu tive meu filho aqui, e onde eu tenho desenvolvido todos os meus projetos e todos os meus trabalhos aqui no Campo Realeza, e compartilhado bons momentos, né, com os meus alunos, com alguns colegas, de modo geral. Somos guiados, né, pela ética e por sólidos princípios, diretrizes e propostas na defesa da universidade pública, democrática, científica, laica e gratuita, comprometidos com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento da ciência, dos conhecimentos científicos e das tecnologias.
Até o momento, ouvimos colegas, técnicos e professores ao longo dessa caminhada, e com eles aperfeiçoamos o nosso plano de gestão. Somos movidos pelo respeito e pelo diálogo. Nesse momento, eu vou dizer para vocês algumas propostas, né, que nós desenvolvemos junto, né, com os colegas técnicos para essa categoria. Então, uma delas é garantir melhores condições de trabalho para todos os servidores técnicos administrativos em educação e docentes. Assegurar o direito à saúde do trabalho de todos os servidores, reservando cuidado permanente com as áreas experimentais, laboratórios e riscos de insalubridade. Valorizar os tais na gestão da UFFS, destinando-lhes funções de gestão, segundo a formação e competência técnica, exceto aquelas que por direito devem ser ocupadas por docentes. Então, na nossa gestão, né, todo o cargo que for destinado para técnicos será para técnicos. Também iremos criar e desenvolver um núcleo de estudos avançados e formação do servidor público, voltado para a formação continuada, de acordo com o plano de carreira do servidor e as necessidades da UFFS. Inserir também na UFFS o programa de pós-graduação em administração pública em rede nacional e oferecer o mestrado profissional em administração pública de modo multicamp nas linhas de pesquisa, atuação do Estado e sua relação com o mercado e sociedade, bem como transformação e inovação organizacional, práticas de gestão sustentáveis, políticas públicas e formulação e gestão. Essas são algumas das propostas que nós elaboramos e temos desenvolvido com os nossos colegas técnicos. Passo a palavra agora para o professor Gracialino, candidato à reitoria, né, pela chapa Inovar Integrar. Boa noite a todos e todas. Faço minhas saudações formuladas pela professora Gisele e dizer que Realeza merece ter a vice-reitora da UFFS. Não é para ser a vice-reitora de Realeza, é porque ela é competente, é séria, representa as bases da nossa universidade e será vice-reitora de toda a UFFS, mas a partir do olhar daquilo que ela desenvolve em Realeza. O Paraná merece também. Isso é também a expressão de uma gaúcha paranaense, que vem para nos engrandecer a nossa chapa. Muito obrigado, Gisele. Nós somos a humildade, somos a base, somos a independência, somos a esperança e somos também a mudança. O meu nome é Gracialino Dias, eu venho da Universidade Federal do Paraná, verdadeiramente escolhi a UFFS. Eu estive discutindo com o deputado Colombo, no ano 2002, 2003, um projeto de universidade para o Baixo Iguaçu. E lá formulei um primeiro texto, denominando a necessidade de ter uma universidade que rompesse com a condição de cemitério de cultura, uma universidade que fosse como é verdadeiramente a UFFS. Eu era professor, sou professor concursado da Universidade Federal do Paraná. Ali eu trabalhei com educação e trabalho, planejamento e administração escolar, o chefe de departamento, montei o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição, um dos 5 centros montados no país, e o Centro de Tecnologias Josué de Castro, prestando assistência humanitária internacional em países vítimas de desastres naturais ou sociais, basicamente no Haiti, com nosso banco de semente e nossa área de segurança e soberania alimentar. Eu vim para a UFFS porque eu me identifico plenamente com seu projeto histórico articulado pelo tripé: desenvolvimento regional, produção de alimentos saudáveis e formação de professores. E é com esse espírito que nós temos um conjunto de propostas formuladas da base. Eu queria discutir com vocês propostas. A minha área é a área educacional, presidi o GT para criar o curso de pedagogia, sou coordenador do curso de pedagogia no campus de Laranjeiras do Sul. Tenho muito orgulho de ter me transferido com a minha família de Curitiba para Laranjeiras do Sul, para a terra da Cantuquiriguaçu, a esse tripé desses 3 rios que ali estão. Nós temos um conjunto de propostas que nós vamos poder debater aqui com vocês, espero, sobre a necessidade de incorporar a cultura e o esporte para dentro da nossa universidade, além do conjunto de obras a serem construídas. Mas o centro
poliesportivo, com estrutura fitness e de chuveiros, que a gente precisa construir aqui, é uma necessidade. Além disso, a unidade básica de saúde, primeiros socorros, com ambulância, que precisamos ter nos campos. Junto com essa natureza, a creche e a brinquedoteca, com solário e jardins em lugar salubre, para que as mães, professoras, os pais, professores, e os técnicos e os estudantes possam deixar seus filhos. E outras palavras que eu vou colocar depois. Agora vamos para a apresentação da chapa 3. Estamos realizando o 9º debate aqui no Campus Realeza, nesta noite. Aos que chegaram aqui ao auditório, poderão fazer suas perguntas. Estão com o Saulo, os papéis estão sendo distribuídos e depois colocados nas caixas de cada segmento. As perguntas devem ser endereçadas genericamente, porque todos os candidatos responderão as mesmas perguntas sorteadas. Então, portanto, quem quiser fazê-las é até o final deste primeiro bloco. Então, por 7 minutos, a apresentação da chapa 3. Nossa, boa noite, queridos colegas, aos que nos assistem no Facebook e pelas redes sociais nos outros campi. Quero saudar todas as nossas candidaturas aqui nessa mesa. Quero saudar a comissão eleitoral, em especial a nossa candidata a vice-reitora, professora Adriana Remião Luzardo, que depois fará uso da palavra. O Campus Realeza é um dos campi situado na região de fronteira, assim como o Campus Cerro Largo, onde eu fui o primeiro diretor em 2010, o melhor exemplo de interiorização e deslitoralização das universidades públicas brasileiras. É um exemplo a ser seguido, quero destacar aqui, todos que ajudaram a construir essa experiência. Quem sabe o Júlio Trevas, que nos brinda com a sua presença, nosso primeiro coordenador de curso de Ciências Naturais, quando ainda Ciências Biológicas, Química e Física eram um pacote só, como nós chamávamos naquela época, lá naquele parque de exposições, onde começamos o Campus Realeza em 2010, tivemos a alegria de sermos também aqui a primeira sede já construída que fez a mudança. E de lá para cá, nós tivemos muitas obras aqui. Eu quero destacar que a Universidade Federal Fronteira Sul teve 54 obras concluídas, um investimento de 321,5 milhões, contratando 1.397 servidores. Isso é uma folha de pagamento de 175 milhões de reais no ano passado. Só no Campus Realeza nós temos aqui, desses servidores, 76 tais e 83 docentes. 11% dos tais estão aqui, 12% dos docentes estão aqui. E destacar que aqui nós criamos, então, o curso de Letras Português e Espanhol, por sermos uma região de fronteira, e já faço aqui o meu manifesto pelo FICA Espanhol, que é um movimento importante nessa região, assim como as escolas interculturais de fronteira. O curso de Física, Química e Ciências Biológicas, que são uma orientação do Ministério da Educação para que tenhamos formação de professores exatamente ali onde o ensino médio mais precisa, e são as escolas públicas que colocam os estudantes aqui. Nós queremos manter isso. Hoje nós temos 93% de estudantes de escola pública e temos 2 bacharelados, que é Nutrição e Medicina Veterinária. 1.050 estudantes. 58 no lato sensu, 40 no curso de Direitos Humanos, com uma emenda parlamentar importante, uma especialização, e a outra, 18 estudantes em Educação em Ciências Naturais e Sociedade, mais 46 no mestrado em Saúde, Bem-Estar e Produção Animal Sustentável na Fronteira Sul. Esse esforço, esse legado, nós queremos defender. 47.945.000 reais investidos em obras. O Hospital Veterinário já teve um investimento de 16.627.000, mais uma emenda parlamentar de 211.209, e agora o cercamento que está em andamento, 594.360 reais. Toda a pavimentação agora sendo concluída, que curiosamente o primeiro campus a vir para sua sede definitiva foi o último a concluir a sua pavimentação. Um esforço muito grande também de consolidarmos aqui a Clínica Escola de Nutrição e também o Centro de Referência em Controle de Qualidade de Alimentos da Agricultura Familiar. Projeto importante que nós estamos conseguindo por iniciativa de professores aqui desse campus, junto ao Conselho Federal, gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Estamos diante de um contexto novo, um contexto em que esses investimentos todos que fizemos
podem estar em risco. Nesse contexto também é possível que essa estrutura, para ser mantida, ela precise de novos esforços. Nós estamos apresentando aqui a nossa clara convicção de que a chegada é o momento da internacionalização da universidade, que é uma nova oportunidade que se abre para a captação de recursos. E queremos também liderar um processo de unidade da comunidade regional, para que possamos acessar recursos da própria região que possam ser investidos aqui, que possamos captar esses recursos e dar condições para que essa universidade continue sendo pública, gratuita e de qualidade. Esse é o nosso esforço, manteremos esse desafio e esse legado histórico. Eu represento a gestão como atual vice-reitor e apresento agora a professora Adriana Luzardo, que tem experiência de gestão, mas nunca teve cargo de gestão nessa universidade, representando a mudança e os grandes desafios que temos pela frente. Então, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um debate no dia de hoje. Já tivemos um pela manhã e acredito que esse será tão bom quanto foi o de hoje de manhã. Então, pessoal, essa chapa é a chapa 3, Juntos Avançamos, porque ela vem com essa proposta de avançar para além do que foi feito até agora. Então, sou Adriana, sou professora da área da saúde, enfermagem e medicina do campus Chapecó, atuo nas disciplinas de gestão e planejamento e saúde coletiva dessa universidade, atuo em ensino, pesquisa e extensão em atividades administrativas durante esses 7, 8 anos que estou na universidade, e tenho vivido muitas coisas, entre elas acompanhar todo esse debate político administrativo, e por isso venho hoje aqui me colocar como candidata a vice-reitora, pedir que vocês ouçam com carinho nossas propostas, leiam nossas propostas no Facebook, Instagram, e possam ter esse olhar de que aqui nasce uma proposta de uma chapa que é mista, que ela não pretende jogar fora tudo que foi construído por essa gestão, mas que ela também tem a maturidade para fazer a crítica necessária para avançar a partir de processos legitimamente participativos, onde todos possam se colocar e a gente possa fazer a integração desses campi, que hoje a gente entende que ainda é uma estrutura que fragmenta, ainda é uma estrutura bastante normativa, é uma estrutura verticalizada, onde as decisões ainda são centralizadas, e a gente tem essa noção porque é um anseio que vem das bases, que vem das representações dos diversos segmentos, que nós pudemos ouvir durante esse processo de construção da chapa, que, aliás, foi um processo de construção coletivo, entre vários representantes de todos os campi. Aqui tivemos, sim, a colaboração de várias pessoas, em outros campi, maior participação, mas não por isso menos importante. Isso é para mostrar como a gente ouve a todos e pensa que todos são importantes nesse processo. Obrigada. Nós passamos, então, para a apresentação da chapa 2, lembrando ao público que chega aqui no auditório, que poderá fazer suas perguntas até o final do primeiro bloco, que serão respondidas no terceiro bloco. Então, passamos para 7 minutos da apresentação da chapa 2. Boa noite a todos e todas. Quero saudar aqui essa plateia de estudantes e servidores públicos federais, comunidade regional, mas saudar aqui também os colegas de mesa, comissão local e comissão geral dessa consulta prévia. Eu sou Lízia Regina Ferreira, atual diretora do Campus Chapecó, e iniciei minhas atividades há 8 anos nessa universidade, aqui pertinho, no campus Laranjeiras do Sul. Ali atuei com componentes da psicologia da educação, voltada aos cursos de licenciatura, e também iniciação à prática científica, fui coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico, no período que estive lá. E fui para Chapecó, com o intuito de participar, inclusive, da implantação do segundo mestrado, o mestrado acadêmico em educação, atuo também no curso de pedagogia, no mestrado em educação. Trabalho na perspectiva da psicologia da educação e educação inclusiva. Fiz o doutorado em psicologia da educação, então meu concurso nessa área. Acho que é importante dizer também que a gente tem um acúmulo aí de experiência no ensino superior, né, anterior à chegada na UFFS. Eu também sou um exemplo da deslitoralização, poderia dizer, porque eu vim de Itajaí para cá,
né? Então, optei por vir para, né, o interior do estado de Santa Catarina, entendendo que aqui, né, em toda essa região aqui de fronteira, e Chapecó também, tem boas possibilidades para o desenvolvimento do ensino superior público gratuito. Isso me motivou bastante também para estar nessa universidade. Eu, antes de ser diretora, também fui eleita para o Conselho de Campus, então fui acumulando aí alguma experiência na questão da construção de políticas, né, para o campus, inclusive, e daí me elegi, junto com o professor Anderson e outros diretores, junto com a primeira direção eleita, né, por consulta prévia e depois referendada no Conselho Universitário. E desse lugar, falamos, né, com essa experiência, com esse compromisso também, com a educação pública, com o fator de escola pública, o compromisso com a universidade para o desenvolvimento também das atividades fim dessa universidade. A gente tem colocado isso, eu e o Anderson, e todas as pessoas que participaram da construção da proposta UFFS Plural, o foco, todo o nosso esforço nas atividades fim da universidade, no ensino, na pesquisa e na extensão. Entendemos que faltou um pouco esse foco, né? Então, nos colocamos aí desse lugar para apresentar essas propostas. A pluralidade de ideias também é o centro da nossa proposta, que a universidade possa ser esse lugar onde as diferentes perspectivas teóricas, metodológicas, quiçá políticas, possam ser respeitadas e valorizadas nessa universidade. Também tornar a universidade, de fato, uma universidade inclusiva, né? Nós ampliamos o acesso à inclusão, né, no ensino superior de camadas populares, mas precisamos investir e garantir a permanência nessas pessoas. E, para ir finalizando, queremos também valorizar e muito o capital intelectual presente em cada uma que faz essa universidade no dia a dia. A gente tem dito o seguinte, tem muito potencial nessa universidade desconhecido, que pode vir, inclusive, contribuir nos processos de gestão dessa universidade. Por isso, a renovação também se faz necessária, né, nesse próximo período que temos aí pela frente. Nos colocamos, então, à disposição para continuar construindo a nossa proposta. Acessem nossas propostas pelo Facebook, Instagram, blog também. E gostaria também de cumprimentar aqui as candidaturas, a direção de campo, professora Patrícia, professora Gilza e professor Beal. Parabéns por se colocarem à disposição e construírem também propostas para esse campus, não é? Trabalharemos, se eleitos, com um de vocês, com a maior disponibilidade de construção desse campus, né, de continuidade de construção desse campus. Boa noite a todas e todos. Agradecer também a oportunidade dessa conversa, esse diálogo aqui, franco e aberto, tanto com as candidaturas, quanto com o público, através das perguntas. O debate é um momento fundamental, né, desse processo de consulta, desse processo de eleição dos novos dirigentes, né, da universidade, no sentido de ser um espaço de publicização e de discussão de propostas, de ideias, de fundamentos para a gestão da universidade. Então, meu nome é Anderson Ribeiro, eu sou graduado e doutorado em Física pela URGS, eu atuo no campus Erechim desde 2010, também escolhi vir para a Universidade Federal da Fronteira Sul, trabalhava em outra instituição anteriormente, e vi na universidade um projeto, uma proposta de universidade que eu queria me integrar e queria contribuir com a universidade. Por isso, desde que entrei na universidade, fui muito participativo, participei de todos os mandatos do Conselho Universitário, primeiro como membro eleito, depois como representante do campus através da direção de campus, né? Estou diretor do campus Erechim de 2015 para cá. Então, é na experiência das direções de campus, né, do lugar que nós estamos aqui representando, da professora Lísia quanto eu, que é um lugar onde convive cotidianamente com professores, com técnicos, com estudantes, né, com o fazer cotidiano da universidade e do lugar onde nós desenvolvemos concretamente a instituição, né, porque é no desenvolver o ensino, a pesquisa e extensão que nós fazemos a UFFS,
é deste lugar que convive com o cotidiano e dialoga com a gestão em nível superior, que nós oferecemos uma alternativa para a gestão da universidade, para aproximar a gestão dos campi com a gestão da central, né, a gestão da reitoria, trabalhando uma perspectiva de diálogo e participação, né, de fortalecimento dos campi nesta participação de gestão da universidade. Nós colocamos como forma de gestão o diálogo e a participação de forma transparente, né, com clareza e disponibilização de informações para toda a comunidade acadêmica. E estamos aí à disposição para o diálogo nessa noite. Obrigado. Vamos para a apresentação da Chapa 4, lembrando que ao final da fala dos candidatos da Chapa 4, encerraremos as perguntas, então, do público presente. Bom, boa noite a todos. Na realidade, estamos aqui no segundo debate do dia em Realeza, na maratona de debates de hoje, né? Começamos às 2 da tarde e vamos até lá pelas 10. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com a comunidade aqui de Realeza. Nós somos candidatos da Chapa 4, nova UFFS. Eu sou Gismael Perim, eu sou professor da UFS no campus Erechim. Atuo mais diretamente ao curso de agronomia, sou engenheiro agrônomo de formação, tenho doutorado em engenharia agrícola pela UFSM. Estou coordenador do curso de agronomia há 4 anos lá em Erechim e também atuo no conselho universitário, atuei na primeira gestão e nessa última gestão também. A nossa ideia de uma nova UFFS, até eu convido vocês para curtirem as páginas onde tem as nossas propostas de ação enquanto gestão nova UFFS. É uma universidade que seja diferente, inclusiva com a comunidade regional também, respeitando alguns valores que depois o professor Marcelo também vai comentar com vocês, como a questão da excelência acadêmica, a integração com a comunidade regional, valorização das pessoas e do trabalho, entre outras, e que nós temos como uma ideia, né, que isso seja de fato incluído dentro da universidade. Então, para isso, pessoal, nós colocamos essa candidatura, vamos apresentar essas propostas agora também durante o debate, vamos confrontar as propostas com as outras candidaturas também, e espero que seja um momento proveitoso para vocês também, para vocês entenderem as propostas e poderem escolher a que melhor representa vocês, tá? Agradeço ao Gismael, que já fez essa abertura, essa saudação. Meu boa noite a todos também. Não apenas a quem está nesta sala, mas aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Cremos que é uma oportunidade muito interessante daquilo que o Gismael falou, de confrontar as propostas e escolher aquela que combina um pouco mais com a visão de universidade que cada um tem. Eu sou Marcelo Rechtenwald, na verdade, professor de Chapecó desde 2010. O Gismael entrou em março de 2010, eu entrei em julho de 2010, somos do mesmo concurso. Já fui coordenador do curso de administração lá do campus. Também tive a oportunidade de ocupar alguns espaços de gestão, onde algumas experiências puderam ser também vividas e que acredito que serão bem úteis para a gestão dessa dobradinha, Marcelo e Gismael. Já fui pró-reitor de assuntos estudantis e pró-reitor de gestão de pessoas, o cargo que eu ocupei até recentemente. O que nós defendemos com a proposta de uma nova UFFS? Nosso entendimento é que precisávamos demarcar posição como uma opção de gestão de universidade muito pautado no trabalho. Nós valorizamos muito o trabalho e as pessoas. Acreditamos que isso precisa ficar bem valorizado e respeitado. Acreditamos muito nos resultados que são produzidos a partir disso, uma vez que na universidade nós temos as oportunidades melhores possíveis para criar excelência, porque são muitas pessoas, muitas ideias, muitas linhas de pesquisa, muitas formas de visão de mundo, e nessa efervescência criativa nós conseguiremos construir opções melhores para a sociedade e também para as nossas vidas.
Eu digo isso porque consideramos nós que a educação é que abre as oportunidades que a vida e as portas que às vezes a vida fecha. Muitos estudantes que fazem parte do perfil que esta instituição optou por ter estão muito cientes disso, que a educação é que abrirá as melhores oportunidades da vida. Nós acreditamos muito nisso e por isso mesmo lutamos que esta educação, esta formação seja uma formação de excelência. Seja uma formação que seja muito valorizada, não apenas por aquele indivíduo que sabe o valor que tem, porque sabe o preço que paga e a dificuldade que é ao longo da sua caminhada, mas também na comunidade. Entendemos que a universidade, por uma série de razões, ela acaba se fechando muitas vezes dentro de 4 paredes, e estas paredes acabam impedindo uma integração real com a comunidade. Até mesmo gerando uma imagem desconfortável ou desvirtuada daquilo que nós realmente somos. Em muitos espaços aí fora, quando nós nos identificamos como professores da Universidade Federal, talvez aconteça também com alguns de vocês, ao se identificarem como estudantes ou técnicos ou professores aqui na região, podem observar algum tipo de, sei lá, uma carinha meio torta, o pessoal não valoriza, como se essa imagem não fosse das melhores. E nós entendemos que precisa haver uma integração efetiva com a comunidade, é um dos princípios que nós somos muito zelosos em guardar, faz parte do nosso plano de ações. Para abrir oportunidades melhores de estágios, financiamentos de projetos de pesquisa, integrações mais efetivas que possam proporcionar parcerias público-privadas e mais à frente, na hora que os nossos estudantes vão buscar os seus espaços para a ação profissional, terem uma valorização na comunidade e terem a aceitação, o desejo da comunidade porque os estudantes da nossa universidade possam ocupar esses espaços. Dentre os princípios de gestão, além de valorização das pessoas e do trabalho e excelência acadêmica e integração com a comunidade que já foram citados, nós também defendemos uma universidade pública com ensino gratuito, laica, apartidária e de qualidade. Entendemos, inclusive, que a forma como essa universidade tem se comportado historicamente, ela tem sido tendenciada por um viés partidário que nós entendemos que não é o mais adequado. Além disso, falamos também sobre os princípios da administração pública, aos quais nós temos muito apreço e devem ser valorizados nessa instituição. Espero que ao longo desta noite, nesse debate, possamos esclarecer melhor essas questões. Muito obrigado. Nós pedimos, então, à comissão local que proceda ao recolhimento das perguntas e que fique aqui sob a responsabilidade da comissão de ética para sorteio ao final desse segundo bloco que nós iniciaremos em seguida. Para quem nos acompanha online e também para os que estão presentes, no segundo bloco, os candidatos farão perguntas entre si, já previamente sorteados, e as perguntas terão 1 minuto para serem feitas, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Então, a primeira pergunta será feita pela chapa 2 para a chapa 4, na sequência, a pergunta da chapa 1 para a chapa 3. Professor Marcelo Gismael, vivemos num tempo em que as pautas de natureza identitária e cultural têm muita relevância, por causa dos movimentos que lutam contra a opressão, tais como o movimento de mulheres, LGBTQ+, negros, populações originárias. Qual a proposta da chapa para contemplar estes movimentos? Nós entendemos e reconhecemos as pautas de todos os coletivos. Termos diálogos com todos aqueles que, de alguma maneira, possam se sentir, de alguma maneira, injustiçados dentro da universidade. No entanto, temos conversado, eu e Gismael, sobre essa questão. Entendemos que a minoria mais representativa, de fato, é o indivíduo, na sua diversidade, na sua autonomia.
e nós não faremos, de alguma maneira, pautas que trabalhem com bandeiras representativas, embora respeitemos e respeitaremos todos os sujeitos e todos os indivíduos. O que nós queremos dizer com isso? Porque nós entendemos que em tantos espaços, inclusive da comunidade acadêmica, às vezes os grupos acabam desvirtuando, inclusive, a essência da discussão do crescimento acadêmico que precisa ter. Quando nós respeitamos o indivíduo, nós respeitamos todas as minorias. Quando nós respeitamos o indivíduo, o sujeito, nas suas escolhas, na sua liberdade para fazer aquilo que entende ser o mais adequado, não há necessidade de você criar, enfim, políticas especializadas em grupos de pautas que às vezes não são as melhores. Com muita tranquilidade nós falamos isso, porque isso não significa considerar um menos do que o outro. Significa considerar todos como pessoas de valor, pessoas relevantes, pessoas que precisam ser valorizadas de fato. E aqueles que conhecem a forma de a gente tratar com todas as pessoas, sabem que isso que estamos falando é verdade. Porque os espaços dentro da universidade, em muitos momentos, eles são usados como uma forma de opressão, de imposição, de perseguição. Concluindo, professor. A chapa UFFS Plural discutiu fortemente essa temática e profundamente, e por isso nós propomos criar uma diretoria de ações afirmativas voltada à proposição e articulação de iniciativas que sensibilizem, mobilizem a comunidade universitária para a convivência com a diversidade social, para combater a discriminação e a violência de gênero, étnico-racial, cultural, entre outras. E também queremos fomentar a criação de NEABs nos campi que ainda não tem, como forma de promoção, de discussão e de ações articuladas. A exemplo do que já temos em Chapecó e Erechim, NEAB, temos em Chapecó o GGDUC, GTPEV, UNA LGBT, dando voz e lugar a todos os coletivos que defendem pautas de fato inclusivas. Queremos uma UFFS para todos e todas. Queremos, de fato, uma UFFS inclusiva. Nós também queremos, e queremos respeitando a todos os indivíduos. É isso que nós fazemos, e se alguém, em alguma das suas opções ou decisões, for desrespeitado, assediado, essas coisas serão coibidas. Não faremos isso por meio de uma diretoria de ações afirmativas, porque entendemos que realmente, em muitos momentos, isso desvirtua aquilo que de verdade deve ser. Por exemplo, nossa candidatura já foi, inclusive, acusada, não tem mulher na candidatura. Nós temos, a única representante que nós temos alinhamento, de fato, de candidatura nos campi é uma mulher, é a Clarissa, em Erechim. Nós entendemos que todos os espaços, inclusive da gestão, serão ocupados a partir de critérios de gestão por competência. Isso significa que não importa se é homem, mulher, não importa gênero, não importa nada disso. Nós estaremos procurando a partir da competência, do caráter, da integridade e da combinação de visão que temos, inclusive, com essa proposta de candidatura. Nós vamos agora da pergunta da chapa 1 para a chapa 3 e, na sequência, da chapa 4 para a chapa 1. Eu quero agradecer o debate de vocês e acho tão importante que eu vou seguir com esse mesmo tema, perguntando aqui para a Adri e para o Andrioli. Relacionando a questão da educação inclusiva, relacionando com a temática da acessibilidade. Então, nós temos aqui na nossa universidade um ganho, que é isso que afere uma dimensão democrática e popular, e você ter 93% dos nossos estudantes oriundos da escola pública. Foi isso que me moveu, depois de ministrar aula em algumas universidades do mundo, e na Universidade Federal do Paraná, na UNB, em outras universidades, vim para a nossa universidade. Mas nós temos aí uma dimensão da exclusão, da inclusão excludente por falta de estrutura. Eu queria que o professor Andrioli e a professora Adri pudessem discutir essa questão da inclusão excludente por falta de estrutura, inclusive sobre essa dimensão ideológica de tratar o indivíduo e não ser coletivo, ser social.
Quero agradecer a pergunta e a continuidade lá do debate, lá do outro lado da mesa, que estava muito bom. A Chapa 3 tem também esse entendimento em relação a toda a diversidade que convive nos espaços da universidade e junto da comunidade, inclusive regional. A questão da acessibilidade, para ser mais diretamente com o professor Gracialino, tem sim um núcleo que trabalha com isso na universidade. Tem sim propostas sendo feitas, inclusive funcionantes hoje, mas também a gente entende que nisso precisa avançar. E para além da estrutura física, rediscutir essas políticas. Nós temos aí, entre as nossas propostas, a implementação de várias políticas, não só do ponto de vista estudantil, de permanência, de ingresso, de moradia, mas também da diversidade, pensando de forma integral para todos os segmentos, para além dos estudantes, técnicos administrativos e docentes. Acredito sim, professor, que a gente precisa avançar ainda nisso, mas temos total entendimento e reforço aqui as nossas propostas em relação à diversidade de gênero, tentando coibir todo tipo de preconceito dentro da universidade em relação ao racismo, a qualquer tipo de etnocentrismo que possa existir nos espaços da universidade. E a gente entende que a questão das bandeiras, a gente não levanta a bandeira porque quer levantar. A gente levanta a bandeira porque é necessário levantar. Porque precisa, infelizmente. O dia que nós tivermos o respeito de todos para com todos, aí realmente a gente não vai mais precisar de bandeira. E aí esse dia vai ser bem legal, porque daí toda a sociedade vai ter entendido que não tem que ter diferença. Nós partimos do entendimento sociológico que a identidade é do indivíduo, mas na sociedade que nós vivemos, ela é também a identidade social e a coletiva. E os novos movimentos sociais que se organizam a partir da década de 1980 e 90, no ponto de vista da defesa de direitos, ganham expressividade. E aí jogar isso para a esfera do indivíduo é, no fundo, negar direitos. Nós reconhecemos a necessidade dos seres sociais se auto-organizarem, se desenvolverem, e aí parece que nós temos aqui uma identidade tripla sobre essa perspectiva de respeito à auto-organização, e que a nossa universidade ela deve ser acolhedora desses sujeitos históricos, desses indivíduos sociais que clamam por direitos, que ficar no plano do indivíduo reclamando é bater em ponta de facas. Então, só a auto-organização e a auto-organização decidida pode levar à conquista de direitos. Isso, inclusive, é uma das questões importantes das nossas obras, que nós precisamos avançar muito mais nisso. Embora todas as nossas obras, nossos prédios tenham seguido a legislação, a política de acessibilidade, nós ainda precisamos avançar muito, porque não é o indivíduo que precisa se adaptar à nossa estrutura, é a estrutura que precisa se abrir e acolher melhor os nossos indivíduos. Então, isso também está muito claro na nossa proposta número 3, que é o compromisso com as políticas de ingresso, nós já falamos isso na abertura, política de permanência estudantil, políticas de ações afirmativas, políticas de diversidade e agora políticas de acessibilidade e também, específico, políticas de bem-estar animal, fomos também ousados em propor isso. Gracialino conhece a teoria da vara, né? Quando a vara está torta, é necessário entortar ela para o outro lado para que se tenha igualdade. Acho que é mais ou menos essa a ideia das políticas afirmativas que nós defendemos. Nós vamos agora para a pergunta da chapa 4 para a chapa 1 e, na sequência, da chapa 3 para a chapa 2. Nós temos percebido no processo de inclusão na educação superior um investimento desproporcional entre acesso e permanência. Isso desde 2013, com o SISU, lei de cotas, mas já vem de antes. O acesso vem sendo privilegiado em detrimento da permanência. É muito mais fácil você abrir as portas para entrar do que criar condições para permanecer.
Isso não é uma questão típica desta universidade, isso tem feito parte da cultura da educação pública superior brasileira dos últimos anos. Nosso entendimento é que acesso e permanência precisam ser concebidos conjuntamente. Eu queria perguntar ao candidato como equilibrar, ou que proposta o candidato tem para equilibrar o binômio acesso-permanência. Obrigado, professor Marcelo. Eu quero ligar novamente com o conceito de acessibilidade que nós estávamos discutindo aqui anteriormente. Desde 1996, quando a LDB aprovou a inclusão das pessoas com deficiência, das crianças com deficiência no sistema escolar, que nós passamos a sofrer essa consequência, professor Marcelo, da inclusão excludente. Quer dizer, a criança tem direito, mas chega no sistema e o sistema não dá estrutura. O que eu esperei que o professor Adrioli tivesse respondido era isso, que a nossa universidade ela tem também uma estrutura excludente. Ela inclui, mas não assegura as condições. Eu estava conversando outro dia com a nossa técnica responsável no campus de Chapecó. Ela falava das dificuldades. Então, você tem essa natureza tardia da falta. E eu estou falando isso aí, não é para fazer uma acusação de oposição, é para constatar um fenômeno que os 4 candidatos, quem for eleito, vai ter que enfrentar esse problema. Agora, tem um outro problema, que é a questão deste estudante que vem, os 93% de estudantes que vêm da escola pública, e chega aqui e não tem RU funcionando no final de semana. Eu quero ver o estudante que vem de outras regiões, como é que vai ter essa condição? Eu quero ver o estudante que não tem um laboratório de informática funcionando para ele poder ter acesso ao sábado. Ou estudante que não tem a casa de estudante para morar. Ou estudante chega na hora de fazer a matrícula, professor Marcelo, e a pró-reitoria não aceita a matrícula online porque deveu um documento e você perdeu a vaga. Então você tem um problema assim que, de fato, nós temos que botar o dedo na ferida. O que é que está impedindo que nós tenhamos salas cheias? E aí tem outros fenômenos mais profundos que eu quero ter a oportunidade de poder discutir, que é a natureza do currículo, da formação de professores, da forma de organização da escola, inclusive da liberdade que o coordenador de curso precisa ter para assegurar a matrícula e do docente para ministrá-la. Concordo que a matrícula deva ser facilitada, vai facilitar um pouco mais o acesso. Concordo com a necessidade de autonomia dos colegiados dos cursos, inclusive para otimizar a estrutura do PPC. Isso pode reduzir o tempo de curso e, de certa maneira, facilitar a conclusão, a efetividade do curso. Nós temos defendido em um dos pilares da nossa proposta de ação, acesso com permanência. Isso significa criar condições estruturantes para o aluno permanecer. A exclusão de alguém que não consegue entrar, ela é dolorosa. Mas a exclusão de alguém que consegue entrar, mas não consegue avançar nas fases, não consegue concluir, ela é muito pior. Eu quero convidá-los a conhecer um pouquinho mais dessas propostas, acessando o nosso material nas redes sociais, Nova UFFS, é só seguir, acesso com permanência, porque talvez seja a melhor forma de aprofundar essa situação. Gente, eu sou um candidato a reitor muito emotivo. Eu estou arrepiando de alegria com as propostas que estão vindo aqui para a mesa. Fico muito contente com essas teses. E fico realmente vendo que nós temos possibilidade de inovar e integrar a nossa UFFS. Para isso, nós precisamos, inclusive, incorporar teses como as que formularam os bibliotecários. Nós temos 15 bibliotecários concursados, retiraram 6, nós não temos bibliotecários para auxiliar os nossos estudantes, que são técnicos pedagógicos extraordinários e necessários. Então, estou colocando problemas de natureza técnico-pedagógico que impedem essa continuidade ou esse acesso. Você tem o acesso e depois tem a exclusão. No fundo, por falta de uma maior compreensão didático-pedagógica, inclusive da coordenação acadêmica dos campos, nós estamos expulsando nossos alunos, ou uma parte deles. Nós vamos agora para a pergunta da chapa 3 para a chapa 2, e na sequência da chapa 1 para a chapa 4.
Professor Anderson, professora Lísia, esse campus ele foi criado tendo áreas do conhecimento bastante diversas entre si. Quais são os cursos que poderiam ser propostos para a expansão desse campus? Bem, esse campus tem estudo, né, próprio para expandir, que acredito deve ter uma relação com o adensamento das áreas, né? Eu não acompanhei aqui a proposição, né, de quais cursos eles pretendem ampliar, né? Mas temos, né, informe, né, inclusive com o grupo que tivemos aqui, dialogamos um mês passado, tem algumas propostas para ampliação, né? E tem relação, né, com a questão de adensamento e também a relação com a comunidade regional, né? Os cursos apontados, né, por esse campo são bacharelado em administração pública, licenciatura em ciências sociais, bacharelado em engenharia de produção. E também um projeto aí para uma segunda entrada da medicina veterinária. Licenciatura em pedagogia, entre outros cursos, com prioridade de implantação. Eu acho que esse tema da expansão, ele precisa ser tratado com bastante responsabilidade e também, eu diria, verdade, né? Porque é preciso saber, bom, como é que nós vamos fazer isso, né? Bom, uma coisa é a gente apresentar um estudo de viabilidade com códigos existentes, outra coisa é, bom, nós vamos ao MEC buscar esses códigos de vaga com dados, né? Com, inclusive, dados dos nossos resultados aqui. Mas quem decide, em primeiro lugar, no campus, quais cursos são, né? É o Conselho de Campus. O Conselho de Campus envia ao Conselho Universitário, se analisa a viabilidade, porque nós tivemos pouca expansão desde o início. O Campus Chapecó teve expansão, né? Teve lá, criamos matemática e medicina, Laranjeiras criou mais 2, mas tem que analisar concretamente com esse campus. Não é a reitoria que decide que curso vai criar aqui. Eu tenho acompanhado desde a comissão de implantação a criação desse campus e as áreas que foram definidas, que foram demandas da comunidade regional. E, de fato, nós temos um amplo espaço para expandirmos cursos aqui, mas eu me refiro especialmente à pós-graduação. Na pós-graduação, inclusive, nós temos 0,08% de evasão. Então, é um índice muito satisfatório, mas nós temos, de fato, o problema da densidade acadêmica, que nós precisamos aproximar áreas. E tem uma proposta muito interessante que está vindo, o professor Igor, que é o nosso coordenador do curso no mestrado em Geografia, que integra tanto Chapecó quanto Erechim. Essa é uma possibilidade. Nós temos como construir propostas de mestrado que dialoguem com áreas que estão em outros campi. Mais do que isso, nós precisamos ser mais ofensivos em termos de criarmos uma fundação própria para termos recursos, potencializarmos o trabalho da nossa editora, dos nossos periódicos e conectarmos centros de excelência no mundo. Esse é um caminho importante para a expansão na pós-graduação. Bom, como a pergunta foi da expansão de cursos, né, a gente respondeu em relação a esta pergunta, né, e não em relação à pós-graduação. Então, é uma temática importante também para ser discutida e nós já em outros momentos tivemos a oportunidade de falar sobre isso e provavelmente mais adiante teremos. O que nós apresentamos aqui foi um estudo já realizado por este campus, né, o entendimento de que a proposição de novos cursos, quais áreas são entendidas como potenciais do curso, partem do campus. A nossa proposta é centrada nisso, né? Os campi com maior autonomia, com maior empoderamento, então é deles que vai partir esse estudo para determinar aí quais são as possibilidades do campus. É claro que aqueles cursos que podem fazer pontes entre os cursos existentes, promover adensamento de áreas, que é aproximar áreas do conhecimento, e que com isso potencializemos a nossa pesquisa e a pós-graduação, são fundamentais. Mas esse é um diálogo a ser feito.
Nós vamos agora para a pergunta da chapa 1 para a chapa 4 e, na sequência, a chapa 2 para a chapa 3. Marcelo Gismael. Então, sabemos que existem fatores de ordem pessoal que interferem na saúde do servidor, e não somente questões relativas à rotina do trabalho. No entanto, o que temos presenciado na UFFS é que muitos servidores estão adoecendo em função da relação ou problemas que têm com as suas chefias. E até mesmo com chefias que não querem perder o poder ou o status e acabam realizando um jogo, ou até mesmo um assédio psicológico. Pergunto para vocês, quais são as estratégias ou ações que serão desenvolvidas na gestão de vocês, caso eleitos, para garantir e manter a saúde do servidor na UFFS? Como vocês avaliam o processo de adoecimento dos servidores que existe também na nossa universidade e o que a sua gestão pretende fazer para amenizar tal situação? Esse tem sido um problema recorrente na universidade, não apenas entre os tais, servidores tais, mas também servidores docentes e também no corpo discente. O jogo emocional, a pressão psicológica que se impõe e as relações de assédio, elas são um aspecto que nós precisamos urgentemente colocar em questão. Nossa candidatura, ela propõe, a partir das chefias, que foi um dos elementos que foi citado, nós trabalharmos com formação e capacitação de chefias no sentido de humanização. Porque, na verdade, as pessoas, elas são mais importantes do que as estruturas e os programas. Nós acreditamos isso, na individualidade de cada um, né? na sua inteireza de ser. E é exatamente nisso que nós focaremos. Nós entendemos que um dos primeiros passos que precisa ser feito, uma das primeiras ações, é uma avaliação de clima em todas as áreas, em todos os setores, em todas as instâncias desta universidade, nas relações de trabalho. Porque não tem como você propor uma ação que possa atacar a raiz do problema se nós não sabemos elementos geradores de tanta tensão, de tanto problema. Então, começa por uma avaliação de clima, né, para entender o que está acontecendo, quais que são os fatores de tensão. Na minha tese de doutorado, eu fiz uma análise sobre os motivos de tensionamento dos estudantes. Acho que nós já temos bastante coisa que pode dizer o que pode ser melhorado naquele ambiente, naquele aspecto. E faz parte da nossa política de acesso com permanência. No entanto, nós não temos uma pesquisa real em que os ambientes de trabalho dos tais e dos docentes que tenha sido feito, mas com certeza passa por uma relação mais harmoniosa entre as pessoas, as chefias. E ao escolhermos pessoas para as estruturas a partir de competência, e não por indicação política, nós entendemos que este clima tende a melhorar. Ótimo, Marcelo Gismael. Assim, é importante que a gente tenha uma visão humanística, principalmente, né, em relação aos nossos colegas, certo? Então, assim, na nossa gestão, a gente coloca, e já tem colocado isso há bastante tempo, né, não existe chefe, né, a questão do poder, porque geralmente é questão de cargo e a pessoa ali está ali no seu poder e acha que tem o poder total para fazer. A gente tem escutado isso de vários colegas, de vários campos, né, a opressão, a repressão que tem acontecido. A gente acredita que avaliar a competência da gestão, ela se faz necessária. Né? Nós temos que avaliar a competência da chefia para saber se vai poder, né, se essa chefia tem condições de fato de estar ali, né, dialogando, né, e não mandando, né, nos seus colegas de trabalho. Então, essa é uma afirmação que a gente coloca. Vou falar mais alguma coisa? Não? Beleza. Eu complementaria dizendo que, além da avaliação de clima e capacitações das chefias, nós precisamos outras ações. A relação do indivíduo no trabalho também precisa ser otimizada. O dimensionamento de pessoal também se faz necessário. Nós percebemos que existem setores em que algumas pessoas acabam carregando um peso muito grande de responsabilidade, né, e outros setores, outros departamentos, talvez pela sazonalidade da função, enfim, que tem as especificidades, isso não ocorre. O dimensionamento vai trazer um reequilíbrio das responsabilidades, de modo que as pessoas possam se sentir valorizadas naquilo que de fato fazem. Isso é preciso fazer com urgência. E até mesmo para corrigir distorções.
de servidores excelentes, mas que não estão no lugar certo, uma vez que as suas competências poderiam ser melhor aproveitadas em outros locais. Então, facilitar remoções internas, inclusive entre os campi, também é uma boa opção. Agora nós vamos para a pergunta da chapa 2 para a chapa 3 e na sequência da chapa 4 para a chapa 2. Bom, hoje à tarde nós conversamos bastante sobre diálogo, né, participação. E o diálogo e participação são eixos fundamentais, né, da nossa proposta. Então, professor Andrioli, professora Adriana, eu venho de uma experiência, né, de estar numa direção de campus que foi oposição na eleição passada. Estamos aqui novamente como oposição. O diálogo não foi franco e aberto. Né? Nós tivemos muitos entraves e dificuldades no andamento das nossas demandas. Muitas delas que eram coletivas dos campi. Eu quero saber como a sua candidatura, se eleita, vai se relacionar com as direções de campus que não estão apoiando. Gostei bastante da pergunta, até porque eu naquele processo eleitoral era oposição também, estava ao lado do grupo do Anderson e votei contra esta reitoria. E nesse momento estamos aqui formando chapa, assim como o Anderson forma chapa com a professora Lísia também. E a nossa forma de nos relacionarmos com todas as direções de campus, se formos eleitos por vocês, será da mesma forma como está sendo com os nossos apoiadores hoje. E isso é importante a gente dizer, e que bom que o Anderson colocou. É a abertura ao diálogo, é a participação, assim como será com todos, inclusive com aqueles que porventura não votassem nós, até porque a nossa proposta é de gestão compartilhada, de planejamento participativo, onde a gente tem que contar com todos da instituição, senão isso não acontece. A gente tem que envolver a todos, não tem como não envolver os diretores, independente de qual chapa ele tenha sido. Então, Anderson, posso te garantir aqui que a gente vai se relacionar da melhor forma possível. E o tratamento, com certeza, será igual como a gente está propondo aqui. Aliás, para todos. E estive, né, conhecendo os outros candidatos aqui, conheci hoje, né, os professores aqui que são candidatos, e da mesma forma, alguns conheci melhor, o Bruno, né, que é candidato de vocês lá em Cerro Largo, tive a oportunidade de conversar melhor com ele, achei também um colega muito interessante, e nas propostas, inclusive, e assim como vários outros que estão colocados nos outros campi. A proposta da reitoria itinerante vai contar muito fortemente com o apoio desses diretores. E que pena que no passado foi diferente, mas agora a gente tem a oportunidade de refazer essa história. É fundamental esse comprometimento público, né, para que o passado aí não se repita. Nós, da nossa parte, promovemos o diálogo, né, e por isso estamos aqui hoje junto, né, promovemos um diálogo franco, aberto e por muito tempo, né, foram vários anos até nós fomos afinando pautas, entendimentos, maneiras de gestão. Eu quero colocar aqui para os 3 candidatos do campus, né, a professora Gilza, a professora Patrícia, o professor Beal, que independente de qualquer tipo de apoio, estaremos trabalhando junto com qualquer um de vocês, da mesma forma. A nossa proposta centra no empoderamento dos campi, e isto é independente de quem estiver nos campi, porque nós entendemos o campus como um local de realização da universidade, um local onde a universidade se concretiza, e por isso o empoderamento do campus, e vamos trabalhar com isso, com todas as candidaturas, porventura daqui ou de outro campus, trabalhar, porque é uma perspectiva de gestão, e é nessa perspectiva que a gente quer trabalhar até o fim. Também quero saudar a professora Gilza Franco, o professor Marcos Beal, a professora Patrícia Romagnoli, que são candidatas e candidatos aqui nesse campus. Com toda a tranquilidade, Anderson, nós não tivemos na gestão Andrioli e Giolo Andrioli, nenhuma discriminação a nenhum campus. Estivemos juntos e nós queremos refazer o que podemos refazer, nós queremos assumir compromissos, e um dos grandes compromissos públicos que nós assumimos é reafirmar a estrutura multicamp. Importante dizer também que o atual reitor irá nomear o primeiro da lista que for mais votado
para a direção do campus. Então, isso ainda será nessa gestão. E nós dialogaremos com todos esses, porque nós queremos constituir o Fórum de Diretores, que é uma outra característica importante da reitoria itinerante, onde nós pactuaremos a relação entre reitoria e campus. Então, a proposta nova, a gestão incorpora e assume esse compromisso. Nós vamos agora da pergunta da chapa 4 para a chapa 2 e na sequência da chapa 3 para a chapa 1. Queria dialogar um pouquinho com o Anderson a partir de um problema que eu acredito que faz parte deste campus, motivo de preocupação de muitos que estão nesta sala. Formação de professores, cursos de licenciatura, talvez um pouco até pela exclusão histórica e pouca valorização que há. São cursos em que a ocupação das vagas na formação, elas são bastante difíceis de serem construídas. Mesmo no SISU, em alguns lugares, em alguns momentos, você trabalha com várias listagens, várias listas e ainda fica com alguma ociosidade de vagas. Esse é um problema que qualquer candidatura que for eleita aqui vai ter que enfrentar. Eu pergunto ao Anderson e professora Lísia, qual que é a proposta que há na chapa de vocês a respeito da ocupação das vagas das licenciaturas? Obrigado pela pergunta, é uma pergunta realmente fundamental. A questão da ocupação das vagas para as licenciaturas é um problema geral da universidade. Aqui no Campus Realeza, este problema, felizmente, é muito menor. Nós temos ocupação das vagas dos nossos cursos de graduação aqui do campus, mas sim, ele é um problema geral da instituição e não só das licenciaturas, assim como dos bacharelados. Nós temos diminuído, temos visto no nosso processo seletivo a diminuição da procura e o aumento do número de chamadas para a concretização da ocupação das vagas. É claro que, em particular das licenciaturas, tem toda uma questão nacional que não pode ser reduzida só à questão do processo seletivo, que tem a ver com a valorização da carreira docente, do ensino básico, tem a ver com o próprio campo de trabalho e uma série de outras dimensões que fogem, às vezes, aqui do escopo da ocupação da vaga por exemplo, por processo seletivo ou por forma de gestão da instituição. Embora ela possa ter papel nisso, sendo ativa também nesse cenário. Especificamente em relação ao processo de seleção, porque eu acho que o nosso processo de seleção, ele acaba também trazendo alguns problemas, eu tenho colocado nos outros debates onde isso entrou, que eu sou um defensor do SISU, acho que a democratização do acesso do ensino superior que o SISU proporciona é fundamental, mas o SISU sozinho não consegue dar conta da democratização do acesso de vagas. Nós temos proposto algumas medidas alternativas e complementares, como um vestibular, um processo seletivo seriado, processo seletivo seriado de vocês, processo seletivo regionalizado a partir da nota do Enem, como nós fizemos pelo SISU, só que diretamente pela universidade, como já praticamos até 2013, e um sistema de matrículas online, para facilitar a entrega de documentação pelos estudantes. Bom ver você colocando aí, Anderson, o processo seletivo seriado, porque esta é uma proposta também que nós fazemos e que, de certa maneira, embora seja outro regionalizado, mas nós entendemos que um processo seletivo seriado, ele tem uma atratividade mais regionalizada. É pouco tempo para falar sobre tudo isso, lamentavelmente. No nosso material sobre acesso e permanência, tem condições de vocês conhecerem um pouquinho mais. Nós defendemos um processo seletivo seriado complementar ao SISU, porque entendemos que, ao atrair um público mais regionalizado, respeitando a característica do público que essa universidade optou por ter, as vulnerabilidades que existem no público, elas não são potencializadas pelo distanciamento enorme dos entes familiares e de sua estrutura de apoio. Então é mais fácil alguém permanecer aqui próximo, tendo uma estrutura familiar mais próxima daqui. Nós também falamos sobre revisão dos PPCs, que é preciso fazer para encurtamento dos cursos e outros elementos que o nosso programa também coloca. O vestibular seriado é uma experiência da UFSM, já faz há muitos anos, desde 90 e poucos, que é o
um processo seletivo que o estudante faz provas ou participa de seleção no final do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, né, do ensino médio. Isso traz, sim, realmente uma aproximação. Na UFSM isso foi muito bem sucedido, embora nos últimos anos ele tenha abandonado o processo seletivo, então seria interessante estudar por que a UFSM abandonou esse processo. Nós propusemos, como eu estava falando, a questão do processo seletivo regionalizado, porque a maior parte das nossas vagas são de estudantes da região, então aproximar já nas primeiras chamadas ao estudante da região, e a matrícula online por questão de facilidade de encaminhamento, né? Nós também podemos ter outras medidas, como trabalhar nos campi com cursos correlatos, cursos próximos das graduações que nós já temos, as licenciaturas que nós já temos, para potencializar a formação, e sempre com comprometimento da universidade pública com a educação básica. Nós vamos agora para a pergunta da chapa 3 para a chapa 1, na sequência da chapa 4 para a chapa 3. Professor Gracialino, professora Gisele, a chapa se manifestou favorável em outros debates à criação de uma fundação própria da UFFS. Como a chapa propõe fazer isso, a criação dessa fundação? Primeiro, é uma necessidade histórica, que ela já vem aí de algum tempo, e vou citar aqui um exemplo. Em 2011, o governo federal criou uma fundação em caráter nacional, chamada EBSER, para a administração dos hospitais, dos hospitais de clínicas. E, a partir daí, se impunha como uma necessidade. Eu tive levantando essa bandeira e apontando essa necessidade. Um modelo bastante enxuto de fundação nós temos aqui na Unipampa, que é uma universidade relativamente nova, e que se constituiu de modo bastante enxuto. No modelo anterior das fundações, tivemos muitos escândalos, mas deram respostas. Por exemplo, para manter o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a FUNPAR, que é a nossa fundação lá, tem quase 2.000 funcionários. Aqui, nós imaginamos que a fundação não é só para captar recursos, mas é para apoiar o desenvolvimento de ações de extensão e de pesquisa, uma fundação enxuta, portanto, em caráter regional, tal qual está formulado a nossa logo. São um hexágono com 6 faces, e, portanto, 6 campi, e um hexágono cobrindo as demais, dos 3 estados. Então, com esse caráter regionalizado de fundação, para poder assegurar as condições de captação de recursos, prestação de serviços, e evitar que nós fiquemos jogando dinheiro fora ou contratando outras fundações de outras universidades. 10%, 15% é o banco que está nos cobrando esse dinheiro. Então, a fundação ela teria uma unidade em cada campus para a realização de convênio e vinculada à reitoria da nossa universidade. A criação de uma fundação própria é cada vez mais necessária em função do contexto em que vivemos. Mas é importante também dizermos que nós já estamos com estudo de viabilidade econômica, jurídica e operacional para a constituição de uma fundação própria na UFFS. Essa fundação é privada, ela não é organizada pela própria instituição. Então, um processo importantíssimo que nós já temos a portaria 153 de 2019, que teve prazo de 90 dias, portanto, no dia 19 de maio, nós teremos acesso ao estudo de viabilidade. A primeira pergunta que sempre foi feita, qual é a estrutura para ela? Só para fazer concursos públicos para as prefeituras das nossas regiões, todas juntas, nós já teremos condições para viabilizar a estrutura. Essa é uma análise importante, mas não é só para captar recurso, é também para acompanhar os projetos, para fazer prestação de contas e colocar pessoas a serviço dos pesquisadores, que hoje nós não sabemos de onde tirar códigos de vaga. A fundação própria pode contratar via CLT. A única coisa que eu faço fraternalmente uma crítica ao meu colega Andrioli é porque que só apresentou quando nós apresentamos como proposta
daquela que vem das bases, que a reitoria cria um comitê para criar uma fundação. Ademais, não tenho nenhuma divergência do que ele colocou. Mas eu falei sobre a questão dos servidores do HC para dizer uma coisa. Todos aqui sabem do escandaloso valor que a nossa Universidade Federal da Fronteira Sul gasta com funcionários terceirizados, das empresas terceirizadas. E aí nós teríamos condições de aportar técnicos e apoio para, por exemplo, para o nosso hospital veterinário, para a nossa clínica, escola de nutrição, e também para o nosso pessoal que trabalha na limpeza, no RU, na segurança da nossa universidade, gastando um valor bem inferior. Isso é apenas uma questão de capacidade de gestão pública administrativa. Agora, aqui a fundação, toda fundação, meu caro, é fundação pública de direito privado. Concluindo. Nós vamos agora para a pergunta da chapa 4 para a chapa 3, na sequência da chapa 2 para a chapa 1. Professor Andreoli, nós sabemos que o papel da comissão própria de avaliação é essencial dentro de uma universidade, não apenas para cumprir com o relatório de autoavaliação, mas como um elemento fundante para buscar as informações dos diversos processos de avaliação que acontecem dentro da universidade para, inclusive, indicar rumos, alimentar o PDI e todo o processo decisório de desenvolvimento institucional de uma instituição. Tenho conversado com colegas, já fiz parte da primeira CPA, da primeira composição da CPA, depois acompanhei a angústia de colegas nossos que não veem estrutura adequada para o trabalho funcionar. Conversando com um técnico agora recentemente, ele disse que as condições são precárias, tem gente, mas a maioria não participa, e eu lembro disso no tempo do professor Marcos Reis, que tantas vezes pensava e fazia de tudo para dar quórum para a comissão funcionar. Enfim, dificuldades, inclusive, para aplicar instrumentos e todo o restante mais. Eu pergunto, o que precisa fazer institucionalmente para criar condições de uma CPA? Obrigado, Marcelo, por compartilhar comigo as dificuldades da própria gestão. Nós temos tantas comissões, essa é mais uma comissão, e nós temos feito todo o esforço para que anualmente os professores técnicos administrativos de educação, os estudantes, a comunidade regional possam integrar esse trabalho. Que a avaliação não é um processo que se faz só ao final, é um processo que nós temos que fazer de forma permanente. Então a CPA ela está instituída, é uma estrutura normativa. Nós queremos ir para além da estrutura normativa. Nós queremos fazer com que a avaliação seja um processo permanente. Nós criamos as conferências de ensino, pesquisa e extensão, por exemplo, que foram maravilhosas do ponto de vista da participação, a segunda nem tanto quanto a primeira. Nós criamos todo um processo, não só normativo, mas de prestação de contas para a comunidade regional, que é uma forma também da universidade dizer que tem responsabilidade social. Nós precisamos prestar contas não só para o governo, nós precisamos prestar contas para a sociedade. E isso é muito bonito, que nós tenhamos juntos essa mesma ideia, que eu sei que você também defendia, e temos que sim motivar as nossas pessoas que estão em tantas comissões para que façam mais essa, mas não é só mais uma. A avaliação é decisiva, porque é na avaliação que nós corrigimos os rumos. É através da avaliação que nós compusemos um coletivo que entende que precisamos juntar, mesmo que nós temos diferentes ideias. Então a avaliação para nós tem que ser um processo permanente. Assumimos isso tanto quanto gestão que prevê a CPA como estrutura, mas também instituindo novos mecanismos de avaliação. Vejam só o mecanismo de transparência que nós hoje temos nos nossos processos. A universidade foi considerada pelo TCU, nesse país, a universidade mais transparente do país, em primeiro lugar, por ter sido a mais ágil em demonstrar para a sociedade e a sociedade nos pergunta sobre nossos processos. É um bom indicador, Marcelo, vamos defendê-lo. Nosso plano de ação ele trabalha com um dos pilares como planejamento estratégico, desenvolvimento e avaliação institucional. E uma ação específica, fortalecer a CPA com total autonomia para suas atividades de divulgação à comunidade acadêmica. Primeiro que a autonomia ela é prevista na lei de criação da CPA, não é uma estrutura de gestão. É um órgão que precisa ter todo o suporte da estrutura de gestão para de fato acontecer. E os relatos dos técnicos que me falaram da precariedade de condições demonstra que não está havendo o zelo que precisa haver. Que bom que há o compromisso
da candidatura do professor Andrioli, também há o nosso compromisso em fortalecimento. Nós entendemos que os membros precisam de capacitação, porque muitos acabam participando do processo seletivo e entram, eu quero participar da CPA, e às vezes não sabem para aquele fato que é. E talvez muitos ainda não tenham entendido a importância da CPA, mas ele é um elemento fundante, inclusive, que é utilizado para credenciamento e reconhecimento dos nossos cursos e da instituição, e precisa ter investimento efetivo. Também é um compromisso dessa chapa, acho que é bem importante o que o Marcelo levantou sobre avaliação, e a forma, sim, às vezes as pessoas vão, né, esvaziando, vão desses espaços que inicialmente aceitam participar, mas isso também não é à toa, é porque não existe ainda uma conexão maior entre a definição, as atribuições e funções de cada um, com o que de fato a gente vai avaliar. Então, não existe aí uma, digamos, não vou dizer um abismo, mas existe aí um espaço vazio que a gente precisa preencher com a integração desses espaços. Então, acho que a CPA, ela entra, a gente não vai desvalorizar, não vai dizer que é um trabalho que a gente não vai integrar, mas a gente precisa reavaliar do ponto de vista integrador. Nós vamos agora a pergunta da chapa 2 para a chapa 1, e na sequência da chapa 3 para a chapa 4. Professora Grassalino, professora Gisele, seguindo nesse diálogo que estamos, né, o NAP, né, o Núcleo de Apoio Pedagógico, ele é uma importante estrutura de apoio ao ensino, mas hoje ele só existe em alguns campi onde o espontaneísmo, né, o voluntarismo de docentes e técnicos responde pela ação desse núcleo. Como você entende o NAP? Qual a proposta para esse núcleo nos campi? Nós podíamos jogar o abacaxi no colo do coordenador acadêmico. Mas não vamos fazer isso, não. Embora tem muitos coordenadores acadêmicos que praticam assédio, chicote, e pressiona as pessoas, mas, no fundo, o que você tem aí é aquilo que nos unifica da necessidade de descentralizar, deslocar poderes, recursos, pessoal, material, do centro que está na pró-reitoria, ou nas pró-reitorias, inclusive nas pró-reitorias meios, para dotar as coordenações acadêmicas para que estas efetivamente possam implementar e desenvolver os NAPs nos campos. Então, você tem, às vezes, tem uma pobreza teórica do poder. Às vezes, quando o poder se torna opressor, ele também não desenvolve, porque desenvolver o NAP implica diálogo, implica contradições, implica enfrentamento. Agora, quando o poder é um poder personalista, patrimonialista, ele não desenvolve essa perspectiva. Agora, é preciso fazer o quê? Abrir um franco diálogo com os colegiados, principalmente com os colegiados das licenciaturas, incorporar os pedagogos que existem no campus para que, de fato, possa conceber essa proposta como um todo, discutir isso numa perspectiva de formação pedagógica continuada dos nossos quadros docentes e não a formação de migalhas. Então, eu poderia dizer, Anderson, que a candidatura Gisele Grassalino, que nasce das bases, nasce por identificar algumas pedras no meio do caminho. E dentre as pedras no meio do caminho, parafraseando o Carlos Drummond de Andrade, está a inexistência ou a inoperância dos NAP. E decorrente do quê? De má compreensão da direção do campus, da coordenação acadêmica, mas, sobretudo, da pró-reitoria de graduação, que não aporta o campus para desenvolver esta atividade. Eu diria que concordo com a última parte, que é a parte de falta de estruturação, né? Não temos estruturação administrativa para dar o suporte. Então, a nossa proposta de reestruturação do NAP como um espaço, aí sim, de formação continuada de docentes, de apoio às demandas acadêmicas, né, para além da formação continuada, mas apoio acadêmico, é de vinculá-lo ele como setor
né, um setor efetivo do campus, com lotação de pessoas para o trabalho, né, vinculados, por exemplo, à assessoria dos campos, assessoria acadêmica, uma proposta que já foi construída em parceria com as direções de campus, né, uma proposta que nós encaminhamos a pró-reitorias e a reitoria da universidade, e nessa proposta, a UNAP passa a desenvolver um papel fundamental na instituição, é um papel de proposição e de realização de acompanhamento pedagógico, seja dos discentes, seja dos docentes. É essa estrutura que a gente apoia para o UNAP. Olha, e complementaria, concordando com a sua formulação, e complementaria. O coordenador acadêmico dos campos, do modo como está colocado hoje, é uma espécie de faz tudo. Mas ele não só depende de assessoria pedagógica para o desenvolvimento do NAP, para a gestão pedagógica do seu projeto. Ele também não tem estrutura para a gestão da extensão, para a gestão da pesquisa, para a gestão do ensino, da formação de modo em geral. Então, é isso que nós chamamos de necessidade da descentralização. O que é essa descentralização que, às vezes, as pessoas não compreendem ou tentam não compreender? É desenvolver maior autonomia e melhores condições para que as coordenações acadêmicas sejam verdadeiramente coordenações acadêmico-pedagógicas, que, como está colocado hoje, ela é coordenação burocrática, administrativa e, muitas vezes, opressiva dos nossos próprios colegas. Nós vamos agora para a pergunta da chapa 3, para a chapa 4, e na sequência da chapa 1 para a chapa 2. Professor Marcelo, professor Gismael, tendo em vista que já existem alguns projetos com propostas de cobrança de mensalidade em instituição pública de ensino, a exemplo do projeto apresentado ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo, a chapa, caso eleita, como vê essa questão da cobrança de mensalidades em universidades federais e públicas? Nós colocamos nos nossos princípios de gestão a defesa da universidade pública com ensino gratuito, laica, apartidária e de qualidade. Então, nossa defesa é que o ensino tem que ser gratuito, né? Até mesmo para combinar com a opção que esta universidade fez de um público que tinha ficado excluído no tocante ao acesso e permanência na educação superior. Isso faz parte dos nossos documentos institucionais. A defesa que fazemos é que deve permanecer desta maneira. E qualquer outro tipo de posição não combina com aquilo que nós defendemos. Bom, tem uma questão importante a considerar que, pela legislação brasileira, as universidades não necessariamente precisam oferecer mais do que 50% de estudantes de escola pública. Nós queremos manter 93%. E não vamos aceitar que se diminua isso para depois cobrar do restante como uma pressão que vem de cima para que a gente passe a cobrar, mudando o nosso perfil da universidade. Tem um compromisso que nessa gestão, Andrioli e Adriana, nós manteremos, sim, 93% de estudantes de escola pública, manteremos as cotas, ampliaremos o programa de inclusão indígena, o programa de imigrantes, para que todos aqueles que ainda nem sabem que essa universidade existe e que é gratuita, venham estudar nessa universidade. Esse é o compromisso de uma universidade pública, democrática e popular. Nós não cobraremos, mas ampliaremos esse espaço público. Quero só aproveitar já que não houve outro questionamento, para dizer o seguinte: aqueles que querem conhecer na íntegra o nosso projeto, nós não tivemos financiamento de terceiros ou enfim, investimento intensivo na nossa candidatura. Nós somos a candidatura sem camisa, né, e sem impresso mais volumoso. Então, nós temos apenas as filipetinhas destas aqui, onde que falamos as ideias principais, e tem o QR Code que dá o link ao plano na íntegra. Gostaria de convidá-los a conhecer
integralmente as nossas candidaturas. E quero reforçar o princípio, um deles, que é um dos princípios de gestão, defesa da universidade pública com ensino gratuito, laica, apartidária e de qualidade. Fizemos muita questão de colocar cada uma dessas palavras aqui, exatamente porque algumas fake news têm circulado a nossa candidatura tentando desconstruir essa defesa que fazemos. Mas é compromisso nosso. Nós vamos para a pergunta da chapa 1 para a chapa 2. Nós somos a candidatura com camisa, mas eu e a Gisele nunca ocupamos nenhuma CD na administração central da nossa universidade. Eu queria voltar para o Anderson, no tema que nós iniciamos aqui o debate. A gente fala em inclusão e pratica exclusão. E pratica exclusão, às vezes, pela invisibilidade. E o Anderson e a Lísia, eles participam da Câmara de Gestão do Consune, e sabe do volume de recursos que nós gastamos com o pessoal terceirizado. Esse pessoal que limpa os nossos jardins, os nossos banheiros, arruma nossas salas, cuida do RU, cuida, enfim, das atividades administrativas. Eu queria saber qual a proposta que vocês teriam para trabalhar com esse segmento terceirizado, que nós estamos falando em inclusão dos nossos alunos que vêm de escola pública, mas para esses segmentos. Eu queria saber de vocês. Bem, professor, acho que vou pegar um gancho com a pergunta do debate de ontem, né? Sobre o que cada candidatura, onde foi nos perguntado o que cada candidatura iria incluir da proposta do outro, né? E a nossa chapa, o FFS Plural, acho que foi uma única ontem, né, num gesto de humildade, que afirmou que iria trazer da proposta do professor Gracielino, da professora Gisele, iria incorporar alguma ação, né? E nós pretendemos incorporar o mestrado do profissionalizante em gestão universitária para a categoria dos técnicos. E essa questão dos terceirizados não é algo que nós pautamos na nossa proposta, né? Então, podemos humildemente e gentilmente incorporar da sua, sem a menor dificuldade. Agora, os terceirizados do Campus Chapecó, eles não têm essa invisibilidade, não sei em que intenção o senhor colocou, né, mas eu acho que é invisibilidade no sentido de ocupar, quem sabe, uma vaga na universidade. Mas na coordenação administrativa e dentro da assessoria de gestão, né, vou até nominar aqui a servidora Daiane, inclusive desenvolveu várias atividades, inclusive para dar visibilidade, tá, aos terceirizados e terceirizadas do campus. Tem matérias, tem videozinho com elas falando do trabalho, inclusive pedindo, né, que a comunidade acadêmica, a colaboração, né, em coisas tão básicas, jogar o papel no chão, juntar a casca de banana do lado do lixo, o lixo está ali. Então, a gente fez uma matéria, inclusive, o vídeo está no Facebook do Campus Chapecó, para dar visibilidade e valor ao trabalho delas, né? Porque percebemos que isso